Salve Corinthians, salve galera do Timão. Rapaziada, é o seguinte, vou falar por mim. Essa história do Cássio aí já está enchendo o saco, mano. Se ele quer ir, que vá, mano. Que vá, Cássio, seja feliz no Cruzeiro. Mano, tem um monte de gente chorando aí, que o Cássio não pode sair, que o Cássio não pode fazer isso com o Corinthians. Mano, deixa o cara aí, deixa ele ser feliz lá no Cruzeiro. A gente tem Carlos Miguel, tem o Matheus Donelli e outra, podemos contratar. Porra, para de chororô com o Cássio. Eu quero que você comente o que você pensa dessa história, mano. Eu quero saber do jogo de hoje. O jogo de hoje que é importantíssimo pro Corinthians e o Coringão não pode sequer sonhar em empatar. Porque todo mundo sabe que na Sul-Americana só se classifica um. O segundo colocado vai para a repescagem com quem vem da Libertadores. Então hoje é dentro de casa, Neoquímica Arena lotada mais uma vez. E o Corinthians precisa jogar, vencer e convencer. É isso que eu penso. Sobre o Cássio, já cansei. Faça o que você quiser. Tá nas suas mãos, Cássio. Tá nas suas mãos. Pô, se ele for, pelo menos a gente se livra de um salário alto. E Cássio, vai e leva o Coronado junto. Leva o Diego Palácio junto, Paulinho. Por que você não faz isso? Leva todos eles. Chororô da porra. Vamos pro vídeo aí, pessoal. E comenta, fala o que você pensa e fortalece com like e se inscreve no canal. Eu quero saber do jogo de hoje que, já estou ansioso. Vamos pro vídeo. Quesada, o Cássio vai ou não vai? Hoje o Cássio vai. A tendência é essa. Acho que também passa muito pelo Cássio, sabe? Não tem vilão e não tem mocinho nessa história. Acho que o Cássio também pode dar um passo atrás e o Corinthians um passo adiante para chegar a um consenso. E vou explicar. O Corinthians ofereceu 1 ano de contrato para o Cássio. Ele termina essa temporada e cumpre a de 2025. O Cássio, o empresário dele, o Carlos Leite, pedem 3 anos de contrato. 1 é pouco, acho que 3 está um pouquinho também à frente, né? 2 me parece um número legal, razoável. Até comentava com você. O Cássio cumpre essa temporada 24. Tem o contrato até o final desse ano. Até 24. Uhum. Bom, nós não estamos nem na metade do ano ainda. Isso. E aí depois ele tem 2 anos de contrato, 25 e 26. É o que ele quer. É o que o Corinthians está oferecendo. O Corinthians queria 1, mas agora já trabalha com a possibilidade de oferecer esses 2 para o Cássio. Eu acho que está de ótimo tamanho. E vou repetir, até para dar um corte depois, que eu acho que faltou isso ontem, para a gente botar nas nossas redes sociais. Eu acho que o Corinthians não pode abrir mão do Cássio. Não abra mão do Cássio, porque não há segurança nenhuma de que o Carlos Miguel vai arrebentar da forma positiva no gol do Corinthians e que o Carlos Miguel, com essa idade, vai ficar no Corinthians, gente. Porque ele já está na mira do futebol da Europa. De repente chega, não nessa metade do ano, mas na metade do ano que vem, chega um clube europeu e um clube inglês e faz uma proposta pelo Carlos Miguel. O goleiro do Atlético Paranaense vai embora logo. Goleiro de seleção aí, o Bento. Então, eu acho que também é preciso ver isso, entendeu? Você perde o Cássio, vai dar o Cássio para outro time. Eu tô mudando a minha ideia, até porque eu acho que o Cássio poderia respirar novos ares. Não. Deixa ele respirar os novos ares no Corinthians. E eu seguro os 2. Só que tem que ter uma conversa franca com o Cássio. Cássio, Sul-Americana é do Carlos Miguel. E vamos alternar aqui. Um jogo é você, claro. Outro jogo é o Carlos. Um jogo é você, outro jogo é o Carlos. Não há problema nenhum em se fazer isso. Até porque o Cássio pode ser o melhor professor que o Carlos Miguel terá na vida dele. Perfeito. É isso, cara. Então, é o que eu penso a respeito. Agora, repito, não tem mocinho e não tem bandido nessa história. Pra gente também não achar que o Cássio é o vilão, que o Cássio tá... E que o Corinthians também... O Corinthians não se entende que não dá pra dar um contrato de 10 anos pro Cássio, não vai dar os 10 anos de contrato pro Cássio. E Cássio, ninguém vai dar 10 anos de contrato pra você. 3 no máximo é aquilo que o Cruzeiro tá propondo. Eu ficaria no Corinthians, tá? Agora, a carreira é do Cássio, o Cássio sabe o que faz, e se sair agora, tem multa rescisória? Tem que pagar, Cássio. Se sair agora, tem que pagar. Eu concordo com você. Eu acho que a posição da diretoria tem que ser essa. Libera se você pagar a multa. É isso aí. Se você pagar a multa, eu te libero. Ou então, ele, muito provavelmente, juntamente com o Carlos Leite, que é o empresário dele, vai dizer, escuta, eu tô aqui há 12 anos, ajudei vocês, me libera. Essa vai ser a conversa dele.
Entendeu? Mas a gente não quer liberar. Mas não precisa pagar a multa integral. Tá bom, a gente paga metade. Ok. O que a gente tem que ver também é o lado do jogador. Tá? Ele, se fizer isso que você falou, perfeito. Ele não vai querer ficar no banco. Imagina, o goleiro do quilate dele ficar no banco de reservas, não vai ficar. Então o que ele tá fazendo? Ele tá imaginando ir para o Cruzeiro e ir lá jogar. Porque no Corinthians, com o Carlos Miguel, como você falou, e eu concordo, vai ser difícil. A menos que haja um rodízio de torneios para cada um. Olha, Paulista disputa esse, Copa da Libertadores, aqui, Sul-Americano você, Copa do Brasil o outro e Campeonato Brasileiro o outro. Aí beleza. Eu acho que isso agradaria a ele. Mas o treinador, o que ele acha disso? Entendeu? O treinador falou assim, não, eu não quero fazer isso. Como o Dair Helman falou pra mim. Porque eu disse isso pra ele na época. Falei, Dair, por que você não faz um rodízio entre o João Paulo e o John? Não quis. Eu falei, não quero fazer isso. Mas meu goleiro é o João Paulo. O Corinthians fez com o Carlos e o Valdir Pérez, lembra? Quando os dois estavam lá há muito tempo. Mas aí o técnico era outro. É uma situação difícil. Eu entendo o torcedor ficar chateado. Não acho que ele está saindo pela porta dos fundos. Ele tem que cuidar da vida dele. Amanhã, se o Cássio quebrar financeiramente, nenhum desses torcedores está dizendo que ele está saindo pelas portas dos fundos. Se ele ficar no Corinthians hoje, vai botar a mão no bolso para ajudar o Cássio a comprar um mantimento no supermercado. Não vai. Ele tem que cuidar da vida dele. O Cássio precisa entender que ele está tecnicamente abaixo do que ele pode. Sim, o Carlos Miguel Cássio, é mais goleiro que ele hoje. Cássio, você também precisa melhorar para ser o goleiro do Cruzeiro. Não adianta também só trocar de ares e, né? Vamos emagrecer, vamos treinar mais. Os trabalhos de reflexo, né? E de agilidade que um goleiro tem que fazer, você tem que fazer o dobro, não é? Porque você falhou nessa temporada. Agora é fato, o time não ajuda. Tanto é que o time não ajuda que o seu Carlos Miguel falhou no último jogo. O Carlos Miguel falhou. Então o problema não é só o goleiro, né? Se o Cássio estivesse num time organizado, as coisas seriam diferentes. Ah, mas pera lá, Quesada. O Cássio também tá ali para fazer as defesas difíceis, mas ele faz as defesas difíceis. Pô, o que ele fez de defesa difícil nesse ano... A gente tá vendo ali também que tá tão bacana. É que é o seguinte, é que o time não ganha, o time não ganha um título, o time não chega a uma final, o time não levanta uma taça. Então, ficam marcados os momentos ruins. A gente só vai marcar aquilo que é ruim, como aconteceu com o Carlos Miguel, inclusive. O Carlos Miguel foi, ao mesmo tempo, o vilão no jogo contra o Flamengo e o melhor jogador do Corinthians em campo. Então, o time também não ajuda, não é? Cássio, fica. Dá uma descansada, deixa o moleque jogar. Daqui a pouco o Antônio Oliveira talvez não esteja aí. O técnico que chegar... Qualquer técnico que chegar agora no Corinthians, sabe o que vai fazer? Botar o Cássio. É Cássio e mais 10. É isso. Agora, eu queria falar um negócio de bastidor que é muito importante pra gente entender isso. O Cássio é muito identificado com renovação e transparência. Ele pegou toda essa gestão. Ele só trabalhou com essa gestão. Ele só trabalhou a vida inteira com essa gestão. Então, ele é muito ligado a Andrés, Duílio, Gobi, Roberto Andrade e toda essa trupe. Augusto, você precisa entender que é normal. Se fosse você nessa situação, ele seria muito ligado também à tua turma. Deixa essa coisa de política de lado, entendeu? Deixa de lado. Separa o goleiro, que o Cássio é histórico no Corinthians, e a relação ótima que ele criou durante esses 16 anos com a trupe, menos, né? De 16 anos, né? Porque ele só chegou em 11. Essa trupe tá desde 2008. Essa relação política que ele tem com esses caras. Eu acho que é importante dividir isso. E o Corinthians vai se arrepender se liberar o Cássio. Pode escrever o que eu tô falando. Pode escrever o que eu tô falando. Fala, Facicano, depois a gente vai falar do jogo do Corinthians hoje. Vamos lá. Bom, como o Corinthians não tem hoje nenhum tipo de estrutura no departamento de futebol administrativa, então o Cássio tem o mesmo peso para esses caras de um jogador qualquer que chegou na temporada passada e não tem nenhuma relevância. Trata-se hoje tudo igual no Corinthians porque não se tem um mínimo de discernimento, né? Porque se tivesse, desde o ano passado, desde os anos anteriores, e não estou falando só dessa gestão, do todo, né? Dessa bagunça que se tornou o Corinthians de 5, 6 anos para cá, teriam dado muitas proteções ao Cássio e a vários outros atletas que também já deixaram o Corinthians, né? O próprio Gil é um exemplo, porque esses caras apanharam demais, de forma covarde,
com ameaças. Bom, o William, né, jogador de Copa do Mundo, seleção, foi embora por causa de ameaças destinadas à família dele e tudo mais, enfim. O Corinthians em nenhum momento se apresentou publicamente na figura de quem deveria para dar respaldo a jogadores que sim, podem ser criticados, ninguém é imune à crítica. Se o cara não vai bem, o William não foi bem, o Cássio, tal, mas não ao ponto de blindá-los em relação a terrorismo psicológico, né? Eles passaram e passam constantemente por terrorismo psicológico que o Corinthians, pela ausência de liderança, de personalidade, de gente que conhece futebol, de gente que quer gostar de futebol e que não está ali por segundos interesses políticos, acaba tirando de cena esse tipo de personagem. Palmas Palmas aos aos envolvidos. envolvidos. Fica ou não fica, Facicani? Você acha que ele sai? Pra mim, acho que ele sai. Você acha que ele sai? Eu também acho que Você acha que ele sai também, Sobrani? Eles vão dar um jeito aí. Outra coisa, desculpa, Flavinho. Eu não tenho informação disso, mas eu duvido que o Corinthians não deva dinheiro pro Carlos Leite. Duvido. Não, deve. Deve, né? Tem um processo. Deve, claro. O Carlos Leite, sim. Vocês me devem dinheiro. Então vocês me pagam. Vocês me pagam, então Aí, tudo. com esse dinheiro Vocês me eu pago. pagam, com esse dinheiro eu pago a multa no caso. Não, Entendeu? não, e- Vai acontecer isso. Ele vai sair do Corinthians. O Cássio também é Deve ter a credor. receber. Também tem dinheiro pra receber, né? Sim. Então vou fazer o seguinte, eu abro mão do que vocês têm que me pagar, me libera que eu tô indo embora. Agora, eu acho que o empresário, ele tem que tomar uma posição, mas o Cássio é bem grandão mesmo, no sentido, o cara é um baita de um goleirão, cara alto, e eu acho que ele já é adulto suficiente pra tomar a decisão. Mas ele já tomou a decisão. A decisão dele é ir A decisão embora. tá sendo de sair, será? Esperar, Vamos esperar. A decisão dele é essa, ele quer ir Vamos embora. esperar. Tanto é que ele já acertou salários com o Cruzeiro. Então, mas... Porque se ele não tivesse a intenção de sair do Corinthians, ele ia chegar pro Cruzeiro. Não quer. Sim, mas ele, pela questão do contrato, até Então, 3 anos. esse Ele é um dos motivos que ele quer sair. Ele não vai pela paixão de falar, pô, eu vou pro Cruzeiro, vocês podem fazer um contrato de 6 meses. Não. Se o Corinthians oferecer os 3 anos de contrato, ele fica no Corinthians. Não sei. Fica, não, isso Não é uma sei. informação. Eu tô te falando que é uma informação. Tanto que não aceitou 1 ano. Senão ele teria falado. Veja só, ele nem teria levantado Eu acho a que ele está possibilidade usando esse de ano aceitar 1 ano. pra justificar a ida dele pro Cruzeiro. Eu acho que ele sai de Vamos qualquer esperar, jeito. vamos Porque se esperar. ele vai ficar no Corinthians, ele vai ficar no banco. Vamos Do esperar. jeito que ele é competitivo, ele não vai querer ficar no banco. 2 recadinhos aqui. Primeiro, Sônia era a mãe do rapaz que... Sônia, um beijo, dona A Sônia. Sônia, aqui, ó, Marcos Beijo. Vinícius. Mãe do Marcos Vinícius. Ela gosta muito do programa de vocês. Um beijo, dona Sônia. Um beijão pra senhora. Feliz Dia das Mães com atraso. E o Matheus Gonçalves, é isso, Michelete? Ele se tornou membro do nosso clube de membros aqui. Vocês podem se tornar membros do clube de membros. Tem uma janelinha aqui no YouTube que você faz parte desse grupo de membros da Placar TV. Uma rápida? Rápida. Foi 13? O quê? Foi 13 que ele tava com problema com o preparador e o Tite o 2016. afastou? 2016. Foi 16? A Mauri E não, Lima, não né? era nem o Tite. Era Não, teve problema com o Tite antes. Teve problema com o Tite. 16. Eu lembro de um problema de que a gente tava no Rio. Foi com o Tite. Foi com o Tite e ele chegou a perder vaga pro Walter. Não foi isso? 2016, Foi? Aí o Walter se machuca. Aí Sim, mas eu. E mas eu naquele acho que já era o momento, eu não sei a Cristóvão. data, tá? Mas o que eu sei é porque eu tinha essa informação de bastidor. Ele também queria sair do Corinthians. Aí houve um acerto e ele permaneceu. Eu acho que há uma possibilidade disso acontecer outra vez. Agora, os dois precisam recuar. Eu acho que é uma conversa do presidente de homem para homem, de presidente com jogador, só os dois numa sala, entendeu? Ô Cássio, seguinte. Era o Oswaldo, tá? Era o Oswaldo. Era o Oswaldo? Não, mas 2016. eu lembro que com o Tite teve um problema também. Ele chegou a ficar fora de alguns jogos com o Tite. Ô, Cássio, você quer ficar no Corinthians? Ele vai Ele vai falar. dizer não. Então, tchau. É isso aí. Eu quero só que, vamos ver então qual é o só que, qual é o que ele tá pedindo para ficar no Corinthians. Eu acho que essa conversa é muito legal, entendeu? São os 3 anos de contrato, é isso que você precisa, Cássio? É isso, vai te fazer feliz? Então tá bom, dá 3 anos de contrato aqui. É isso. Eu volto a dizer o que eu acho. Eu acho que ele está usando esse 3 anos de contrato Cruzeiro contra um apenas como uma faixa, um escudo para tomar a decisão dele. pode Eu ser. acho que o Ele mais não vai importante querer do ficar que na você reserva, falou, a É o reserva fim da carreira dele. e Ele o vai que terminar a carreira na reserva do Carlos Miguel. E Não tem o que faz o Quesada sentido. falou também, essa relação muito, muito forte dele com um grupo político que comandou o Corinthians durante toda a vida dele no Corinthians.
E aí chegaram alguns caras estranhos, né? Uns forasteiros. Pode ser isso também, que queira fazer o Cássio Sem afinidade respirar. nenhuma, simpatia nenhuma. Exato. Bom, ele seria tratado de uma maneira diferente pela outra turma. Há 50 anos o Rivelino deixava o Corinthians, tá? Só pra lembrar. Sul-Americana, temos jogos hoje, vamos lá, na tela os jogos da Copa Sul-Americana que acontecem neste meio de semana. Pode pingar aí, Michelete. Pô, falar em pingar, hein? Vamos lá. Hoje é terça-feira. Racing do Uruguai e Nacional, o Nacional do Paraguai. O né? Racing é o líder desse grupo aí do É um clássico da Shopee. Clássico da Shopee, é o Racing do Uruguai contra o Nacional do Paraguai. O Digi pega o DIN, é um clássico do D, né? O clássico DDD. Digi é bom, e DIN. Esse jogo hoje E pela Argentina Rádio Band News... Qual? eu O acho- Esportivo Trinidense em Potosí? Não, Corinthians nossa, também. puta susto. No dia que eu fizer isso, que eu tô fazendo alguma coisa muito errada na minha carreira, com todo respeito. Como Eu acho vai que o Corinthians? Vamos lá. Eu quero Não, mas se repetir, fosse comigo, certeza que o meu era o Potosí eu Trinidense. quero roubar-tilhar o termo do Racing Cane. Eu acho que o Corinthians está num platô de previsibilidade. Platô de E previsibilidade. hoje a tendência é fazer sofrer a torcida Não, na corintiana. verdade o Corinthians está num platô de vergonha. É diferente. Bota aí a escalação, Michelete. Campinho. Campinho, vamos lá. Cássio não joga, Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres. Aí a dúvida é dúvida mesmo, tá? Cacau... Aí não vai com 3 zagueiros, então. Não vai. Não, vamos esperar. Hugo, Ranielli volta, Bidon e Garro, é o melhor meio-campo que o Corinthians pode ter. E esse é um ataque que é o que tem aí, né? Talvez o Mosquito. Aí se o Mosquito entrar, o Yuri perde a vaga no time, mas a tendência é essa, Romero, Yuri e Wesley para enfrentar o Argentino Júnior. O Biquelete falou que hoje o Yuri Alberto faz no mínimo 3 gols. Lá o Corinthians perdeu para os argentinos, né? 2-1 quando jogou lá na Argentina. Esse jogo é muito importante para o Corinthians fazer os 3 pontos. O Racing, você mostrou, joga também. O Racing lidera esse grupo. Se o Corinthians vencer e o Racing também vencer, na última rodada o Corinthians enfrenta o Racing. Ele vai ter oportunidade de terminar em primeiro e se classificar de forma direta. Mas o Corinthians se encaminha muito bem aí a classificação dele no grupo. Muito bem. O Argentino Júnior ameaça o Facincani? Sinceramente, hoje o Corinthians tem que tomar cuidado. Não Dessa pelo Argentino parte. Júnior. Por causa dele mesmo. Pelo próprio Corinthians, exatamente. E esses times argentinos, paraguaios, colombianos, equatorianos, quando eles jogam com o Corinthians na arena do Corinthians, na Neoquímica, eles sabem jogar lá, velho. Parece que eles Cozinham o jogo. Eles se alimentam da torcida do Corinthians pra jogar. Para o jogo. É Dá uma impressionante. porradinha aqui, Eles, outra lá. a impressão que dá é que eles adoram jogar em Itaquera com o estádio Vou até lotado. pegar aqui pra ver como é. Entendeu? Eles jogam bem sempre lá. Claro que isso não é regra. O Corinthians também joga bem algumas partidas. Mas eu concordo com o Facingani. Esse jogo é um jogo chato. O Argentinos é uma grande equipe? Não é. Mas o problema todo tá no próprio Corinthians. Tá no próprio Corinthians. Vamos ver agora com essa formação, né, Caçada? Sem os 3 zagueiros e tal. Senhor, mas você tocou num ponto importante. Ano passado eu brinquei muito com essa história do Caio Itaquera já era, né? Eu falei que já era o mantra Caio Itaquera já era. No Campeonato Brasileiro ano passado, o Corinthians teve um aproveitamento de 49% jogando em Itaquera. Pô, isso é uma vergonha, porra, né? Esse ano o Corinthians empatou 2 jogos contra, me ajuda aí, Fortaleza e Atlético e venceu só o Fluminense. Ano passado o Corinthians foi eliminado pelo Ituano jogando em Itaquera. Ano passado o Corinthians perdeu para Del Valle e Argentino Júnior na Libertadores. Se tivesse vencido esses 2 jogos, teria seguido na competição. Então, tá acontecendo alguma coisa em Itaquera. Agora, se a gente falar que você tem 40 e poucas mil pessoas ali empurrando. Todo jogo. Se isso é problema, então eu não sei qual é a solução, pô. Não é possível, cara. Não é possível. O Corinthians tem E a que ter torcida apoia. Ela não cobra depois durante ela o jogo. brigar, Depois do jogo, vai virar um ônibus, aquela porra Mas toda durante que a o gente sabe. jogo, tem paz total. Eu acho que isso é um lado psicológico, cara, porque tem que trazer... Porque se o adversário, como o senhor Mani falou, sabe jogar contra o Corinthians, num gramado legal, com um clima uma atmosfera totalmente favorável ao Corinthians, por que o Corinthians não pega toda essa... Tira esse proveito. Alguma coisa tá errada nessa E pegando parada, o lado dos caras Alguma coisa aqui, o Argentinos, como precisa vencer para sonhar com classificação, vai com formação principal.
Né? O Luciano Gondu, o atacante que eu falei aqui, um canhoto. Michelete, dá uma pausa. Agora, pausa nessa imagem. Olha que coisa bonita, eu queria sempre chamar a atenção lá no fundo, se vocês estão observando. Tem ali onde... Tem até ali no fundo, tem um apitão. Vocês estão vendo? Olha que bacana essa homenagem que o Corinthians não tem nada a faz. ver, isso é um banco de reservas. Mas é em forma de um É um apitão. Eu ouvi dizer que parece que foi a Tomi Otaki que fez. Que quer dizer que projetou, uma grande arquiteta, fez. Apitão o quê, Flávio? O Corinthians só se lasca. O Corinthians foi roubado duas vezes, em 2 Copas do Brasil seguidas. Tanto contra o Flamengo na final, e a bola bateu claramente na mão do Léo Pereira e falaram o VAR. O VAR falou que a bola foi na barriga. E o gol de mão do Lucas contra o São Paulo. 2 vezes seguidas. E vocês ainda querem falar que o Corinthians é ajudado pela arbitragem? Pessoal, o jogo de hoje é importante. Corinthians, eu acho que vai ganhar, pessoal. Eu acho que o Corinthians vai... mano, essa é a verdade. Se o Corinthians tropeçar diante do Argentino Júnior dentro de casa, manda o Antônio Oliveira embora e traz o Galhardo. O Galhardo foi demitido lá onde ele estava lá, acho que é na Arábia lá. Ele foi demitido. Tá? Demitido ou terminou o contrato? Eu não sei, eu sei que ele tá livre no mercado. O Galhardo, ex-Argentino Júnior, já pensou ele no Corinthians? Imagina, pessoal. Se o Corinthians tropeçar, até mesmo empatar contra o Argentino Júnior hoje, vai em busca do Galhardo ou de outro treinador que esteja à altura do Corinthians. Porque o Antônio Oliveira, a gente já tá dando oportunidade demais. Já está dando muita oportunidade. E o Corinthians não é time para dar oportunidade para ninguém não, pô. O Corinthians precisa de treinador à altura do clube. Quero que você comente. Você traria o Galhardo? Se o Corinthians tropeçasse hoje, você demitiria o Antônio Oliveira imediatamente? Comente aí, pessoal. Comente aí, porque domingo às 4 da tarde é o Botafogo pelo Brasileirão. Forte abraço, não esquece do like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Eu vou contar com a sua ajuda fiel, porque hoje tem Corinthians e vai Corinthians.